interpretação dos sonhos, ela está sempre muito vinculada à imagem que normalmente as pessoas têm da psicanálise. A gente deve notar que, por exemplo, o livro de Freud, chamado A Interpretação dos Sonhos, ele é um livro muito privilegiado, porque ele foi produzido por Freud no finalzinho do século XIX, na verdade em 1899, mas ele já veio com a data de 1900 na sua edição. Ele é um livro muito privilegiado porque nele Freud faz uma importante, uma interessante apresentação, não só da interpretação dos sonhos propriamente, mas ele faz uma apresentação do que vem a ser a psicanálise naquele momento tão inaugural, tão fundante, né, do século XX. A interpretação dos sonhos, de certa forma a psicanálise naquele momento e o século, eles nascem muito vinculados um ao outro. E desde então a interpretação dos sonhos vem demarcando muito o que é a psicanálise, qual que é o lugar do analista e o que o analista faz de fato quando ele conduz uma análise, né? A ideia de interpretar sonhos, ela está muito associada ao fazer do analista, à imagem que se tem desse fazer. Por exemplo, as figuras que normalmente nós temos, né, ao longo de todo o século XX principalmente, e em parte agora no século XXI, as figuras que nós temos do analista no cinema, na mídia, na televisão, sempre, querendo ou não, surge o analista como uma figura tal qual um intérprete, né? É aquela pessoa que vai desvendar o sintoma, vai desvendar o ato falho, vai desvendar o sonho. O analista meio Sherlock Holmes é aquele analista que funciona como uma espécie de elucidador do quebra-cabeça. Essa imagem do analista, né, que desvenda, do analista que interpreta, ela está muito associada, ela vem muito da própria ideia geral que se tem da interpretação dos sonhos, desse livro de Freud. Mas vale considerar que não é exatamente isto que Freud nos apresenta em seu livro. Essa imagem do analista que seria um grande intérprete dos sonhos, um desvendador dos sonhos. A interpretação dos sonhos e a interpretação em geral na psicanálise, vale considerar que elas não funcionam, não são explicações, não funcionam como explicações. O analista, ele não é necessariamente um intérprete no sentido de um explicador ou como um Sherlock Holmes da mente. O analista, ele não tem essa função. Ainda que, eventualmente, isso possa, em algum momento, fazer parte de uma análise, né? Quem nunca ouviu de seu analista, em algum momento de sua análise, uma espécie de explicação? Há situações, sim, da análise que a fala do analista pode ter um valor explicativo, elucidador. Então, algo que o analista me diz sobre o sonho, por exemplo, ou sobre os sintomas, sobre os comportamentos, pode sim esclarecer, pode sim me explicar o que é aquilo que acontece, o que é aquilo que está sendo repetido num comportamento, num sintoma, num sonho. Mas vale considerar que, estritamente falando, a função do analista não é a de ser bem um intérprete. Se nós voltarmos ao livro de Freud, A Interpretação dos Sonhos, nós vamos primeiramente considerar que o sonho que interessa para a psicanálise não é bem o sonho sonhado, o sonho que alguém tem. Um sonho é sempre um sonho narrado. O sonho que uma pessoa traz ao analista, a gente não pode esquecer que é um sonho sempre comentado. A pessoa fala de seu sonho, a pessoa descreve o seu sonho, a pessoa narra o seu sonho, a pessoa fala sobre o que aconteceu em seu sonho, como que o sonho foi, se esquece de alguns elementos do sonho, acrescenta alguns outros elementos que não estavam no sonho, mas que vão surgindo na fala do sonho. Então essa é a primeira dimensão muito importante. O sonho com o qual um analista lida é sempre a narrativa de um sonho. E a interpretação não é necessariamente uma explicação do sonho, como normalmente nós podemos entender muito rapidamente, até erroneamente. O que nós chamamos de interpretação a partir dos sonhos são exatamente as associações que vão surgindo a partir da narrativa dos sonhos. Interpretar um sonho é basicamente você conseguir ouvir aquilo que o seu sonho diz, o que é falado em seu sonho. Então não é tanto o conteúdo de seu sonho, mas é aquele dizer que surge
quando você descreve, narra, fala, acrescenta ou esquece algo de seu sonho. Então, interpretar um sonho é basicamente sustentar a pergunta. Isso acontece ao longo de uma análise. O que fala em seu sonho? Então, o que surge, o que aparece enquanto dizer? O que o seu sonho fala para você? Não é necessariamente o que as pessoas, o que as figuras, o que os personagens do sonho falam, mas o que ao falar sobre isto, você começa a ouvir a partir de seu sonho. Então é interessante verificar, por exemplo, que um paciente pode ter um sonho com ele próprio. Ele é um personagem que surge em seu sonho. E junto dele temos vários outros personagens. Estou dando um exemplo de um sonho, né? A pessoa sonha com ela própria, sonha com uma cachoeira, uma árvore, sonha com a mãe, sonha com o pai. E muitas falas surgem no sonho. É interessante verificar, isso vai sendo visto ao longo de um processo analítico, por exemplo, que o sonhador do sonho, ele está ali onde ele parece estar, por exemplo, vamos supor que ele apareça em seu próprio sonho, mas ele também está, né, nos outros personagens. Quantas e quantas vezes aquilo que de fato interessa, aquilo que faz diferença em um sonho, não é uma fala que o sonhador escuta na boca de um personagem muito estranho ou muito inusitado de um sonho. Então isso que é interessante, o sujeito surge em vários lugares no sonho, não necessariamente somente na figura do sonhador. Estou dizendo isso para a gente começar a considerar essa dimensão do dizer no sonho, do sonho que eu havia mencionado. Um sonho pode nos dizer muitas coisas, e essas muitas coisas podem surgir de vários lugares dentro do sonho, às vezes de lugares surpreendentes, lugares inusitados. E nem sempre o que um sonho me diz é aquilo que se eu aparecer em meu sonho, que eu próprio estou dizendo. Então, esse dizer que brota do sonho, e que isso vai sendo trabalhado ao longo de uma análise, é isto, de fato, que vem a ser a interpretação dos sonhos. É conseguir ouvir ao final das contas, o que um sonho acaba dizendo, e um sonho pode dizer coisas, às vezes, muito surpreendentes para o próprio sonhador. Às vezes, um sonho pode me dizer, né, pode me levar a falar o contrário daquilo que o próprio sonho, o conteúdo do sonho, me dá a entender inicialmente. Nesse sentido, então, que a interpretação do sonho e a interpretação em geral num processo analítico está muito longe de ser uma explicação da cena do sonho e também uma explicação, né, de fato do que vai acontecer no futuro, não é uma predição, nada disso. Interpretar é conseguir ouvir aquilo que, de maneira geralmente surpreendente, inusitada, o sonho me diz. Às vezes o sonho tem uma palavrinha só. Às vezes o sonho é um sonho muito esburacado, cheio de esquecimentos. Eu tenho a impressão de que eu sonhei muito mais do que aquilo que eu estou dizendo para o analista. Mas é a partir do que eu digo e dos dizeres que vêm surgindo, que nós chamamos de associações, é daí que algo se faz ouvir a partir do sonho. É daí então que isso fala no sonho. Essa é a interpretação.